Olá, boa tarde. Vamos aguardar a entrada das pessoas. Oi, Ana, tudo bem? Vamos aguardar a entrada das pessoas. Oi. Francisco está entrando. Olá, boa tarde. Pronto. Olá, Oi, Carla. tudo bem, Francisco? Como Tudo bom? vai? Tudo ótimo. Tudo Ai, ótimo. que bom, Muito bem-vindo contente de estar aqui. novamente. Que bom, que delícia. Hoje vamos ter uma tarde gostosa, então, um final de tarde gostoso. Vamos nessa. Eu vou apresentar você novamente, tá bom? Para as pessoas Por que certo, forem entrando e para quem assistir por depois certo. gravado, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a todos. Em meu nome e em nome da Ana Belmanzano, nós cumprimentamos a todos que estão entrando aqui no Brain Alive. E seguindo então a nossa série de lives, é com imensa honra que teremos essa semana para um bis o Dr. Francisco Daut, médico pela UFRJ, né? Carla, É, eu faço 50 anos de formado. Eu fiz 50 anos de formado este mês. Ah, que beleza! Então vamos comemorar isso, vamos isso. comemorar, né? E desde 1978 atua como psicanalista clínico, Isso. lecionando a teoria de Freud, né? Há 10 anos leciona, né, sobre a teoria de Freud. Conforme menciona em sua biografia, resumiu seu aprendizado em um livro de 400 páginas, né? A Criação Original, a Teoria da Mente segundo Freud, lançado em 2017. Seu último livro, Natureza Humana 2, Freud encontra Darwin, foi lançado em 2019. Assinou uma coluna na Folha de São Paulo até 2017. Foi também, durante um ano, consultor psicanalítico para o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Atualmente, o Dr. Francisco Daut exerce psicanálise clínica e escreve assiduamente em suas mídias sociais. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre festas, final de ano, né? Pandemia, tudo isso no divã. Então, bem-vindo. Que Muito delícia obrigado, tê-lo aqui. Carla. Então, doutor Francisco, retrospectiva ou retrocesso? Afinal, estamos indo ou voltando? Olha, em termos psicanalíticos, a gente está sempre indo e voltando. A gente é muito curioso. Nesse momento que a gente está falando, a gente está indo e voltando. Eu estou indo para fora e voltando para dentro, indo para fora e voltando para dentro. Eu olho o osso que você me pergunta, eu olho para dentro, então eu estou indo e voltando. Esse é um movimento constante, esse movimento de zigue-zague é um movimento constante da mente humana. É sempre um movimento de ir e voltar. A atenção da gente ela se volta para a demanda, seja demanda externa, seja demanda interna. E isso daí eu vou. Você está naturalmente me fazendo uma pergunta sociológica. E eu estou te respondendo uma resposta psicológica. Eu estou Uhum. falando, eu falo do foro interno.
E como ele conversa com o lado de fora. É claro que houve conversas muito interessantes, umas tristes, outras alegres, outras interessantes, durante esse tempo de pandemia. Mas é sempre uma conversa de ida e vinda, de ir e voltar. Ela nunca é numa direção só. Então, também é retrocesso e progresso. Retrocesso e progresso. Também existe isso. Não necessariamente ou retrocesso ou progresso. Existe movimento, mas se você está falando da vida pessoal da gente, daquilo que acontece conosco, é engraçado, a gente vai adaptando o nosso desejo aos acontecimentos. Ortega y Gasset disse: eu sou eu e as minhas circunstâncias. As circunstâncias mudam e eu mudo de acordo com elas. Está acontecendo uma coisa muito esquisita comigo, só para você ter uma ideia. Eu não diria se isso é retrocesso ou progresso, mas eu perdi a vontade de ir a restaurante. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei é que durante esse tempo de pandemia, como eu não fui a restaurante nenhum, na hora que eu voltei ao restaurante, eu falei assim, mas que coisa engraçada, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei direito. Então, como eu consulto muito as coisas que eu quero fazer, eu me pergunto, eu quero ou eu tenho o quê? Por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com você. Eu me perguntei antes, eu quero ou eu tenho o quê? Não, eu acho muito divertido, eu quero, então eu vou. Hoje chegou um tempo na minha vida que quando eu não acho divertido, eu digo uma frase que se tornou um lema na minha vida, que é o oba, não vou. Opa, não vou. Então, eu me consulto. Então, eu considero isso, sim, isso eu considero um progresso na minha evolução, no meu desenvolvimento. Eu ganhei terreno no exercício do meu desejo. Então, você sabe que o superego diz, você tem que. E o ego, coitado, ou ele diz, tá bom, tá bom, tá bom. Ou então ele diz, não vou fazer nada disso. O superego fica parecendo uma mãe chata cobrando deveres. Você tem que fazer isso. O que eu fui fazendo esse tempo, que eu considero progresso? Eu fui tirando do superego as coisas que eu achava interessantes nele. Um processo que eu chamo de cuidar para não jogar fora o bebê junto com a água do banho. Então, a gente separa os dois, joga fora a água do banho e guarda o bebê. Então, o superego tem muitas coisas interessantes, mas não o jeito dele, porque o jeito dele é eu tenho que fazer. Não. Um exemplo típico disso é honestidade. Eu não tenho que ser honesto, eu quero ser honesto. Então, isto não é um dever que eu vou ser cobrado a partir do superego. É uma vontade que eu exerço a partir de mim mesmo, ou em termos psicanalíticos do jargão, a partir do ego. Então, eu considero isso progresso. Então, você vê que a pandemia teve um efeito muito interessante de fazer com que a gente tivesse tempo de reflexão, tempo de olhar para dentro, tempo de olhar em torno. Ela deu um freio de arrumação, uma meia trava na vida de muita gente. Não estamos falando das tristezas horrorosas, nós estamos falando de quem sobreviveu, de quem se vacinou, de quem está bem vacinado, quem já tomou reforço, quem está mais confortável, quem está com o medo diminuído da pandemia. Então, existem progressos nesse sentido. E um progresso grande é a gente fazer o que tem vontade e não o que tem obrigação. Perfeito, perfeito. Então, assim, voltando a essa questão, né, vamos fazer um paralelo entre o controle da liberdade, da qual a gente foi tolhido, né, e da liberdade subjetiva. A gente confina os nossos desejos, em suma, né, impedidos de correr. Para onde que a gente corre?
novamente, são as circunstâncias. O que você vai fazer com as circunstâncias? As, circun... as circunstâncias se tornaram tolhedoras dos nossos movimentos. Muito bem. Então, as nossas mães diziam: meu filho, faça dos limões uma limonada. Então, a gente vai, deixa eu aproveitar o que a circunstância pode me favorecer. E então eu vou olhar, mas sempre olhando os meus desejos. Os meus desejos, eles não dependem tanto de eu poder sair de casa, ou de eu poder estar com muita gente e tal. Entre outras coisas, Carla, esse negócio de atendimento à distância é uma delícia. É uma coisa que... Olha, eu tenho cliente que mora, coitado, mora na Barra. A pessoa mora na Barra, sair da Barra é um pesadelo. Inacreditável. Os clientes da Barra passaram a chegar na hora. Por quê? Porque eles chegavam via remoto, né? Via internet. Então, ninguém mais perdeu horário e ninguém mais ficou preso no trânsito. Então, são circunstâncias que as pessoas consideraram e, nessa consideração, elas conversam novamente nesse movimento de zigue-zague. Vai para dentro, vai para fora, o que eu posso fazer, como é que eu me sinto mais confortável. E foi uma circunstância que ajudou muita gente a conhecer mais seus desejos. E como é que faz a questão do divã? Né? Quer dizer, foi abolido? A questão do divã é uma coisa muito engraçada. O divã, a gente vai incorporando umas naturalidades que não tem nada de natural. O divã serviu ao Freud porque o Freud começou lá com Breuer tentando ser hipnotizador. Você sabe que para a pessoa ser hipnotizadora, ela meio que dorme. Mas como é que você vai dormir assim, sentadinho na cadeira? Não vai dormir sentadinho na cadeira. Então as pessoas ficavam reclinadas no divã. O divã é uma herança da hipnose. Aí o Freud, olha lá a circunstância, ele descobriu que ele era péssimo hipnotizador, então ele teve que inventar uma saída diferente. Foi assim que ele resolveu perguntar para as pessoas o que aparecia na cabeça delas, e o tal da Associação Livre de Ideias começou assim. E ele descobriu uma vantagem no divã, que é o seguinte: ele queria anotar as coisas que as pessoas diziam quando elas diziam alguma coisa que ele considerava anotável. Só que se você anota uma coisa na frente da pessoa, ela presta atenção no que está dando ibope. Ela presta atenção no que você gostou e anotou. Então você pode adestrar a pessoa a falar coisas anotáveis. E se a pessoa não vê você anotando, ela fica decepcionada. Então o Freud adorou que ninguém visse ele anotando. Então ele disse assim: isso daí é um benefício do divã. E o divã foi ficando, até a hora em que o divã virou uma coisa que ninguém entendia muito bem porque estava lá, mas que se achava essencial para a psicanálise. Essencial coisa nenhuma, não é nada de essencial. Ou você pode, dependendo da postura da pessoa, do analista, se o analista é um cara assim, meio amalucado, que nem eu, que fala as coisas, acha engraçado, não faz um clima pesado na sessão e tudo mais, falar de frente a frente é extremamente confortável. Eu tenho certeza que se o Freud tivesse hoje, ele ia adorar esse negócio de atendimento online. Ia adorar, porque é muito prático, muito prático. Isso daí, o trabalho remoto, é uma circunstância interessante de mudança social, muito interessante. Muitos estabelecimentos grandes que tinham que ter horário certo, funcionário, não sei o quê, estão perdendo sentido, isso está sumindo. Então, eu vou manter esse escritório gigantesco com um custo enorme, para que essa pessoa pode trabalhar de casa? E ainda por cima de casa ela não toma nem cafezinho, não fica de conversar na hora do café, nem nada. Então ela é muito mais produtiva. Isso daí está mudando. Há uma circunstância muito interessante. Mas para a psicanálise, vou te dizer, força o psicanalista a descer da pose, porque ele vai ser visto fora a fora. Mas você há de considerar que é um pouco ridículo. Eu estou conversando com um cliente
e eu ponho o cliente assim para mim, né? É, Isso aí é muito esquisito, né? Pelo é, amor de Deus. eu não Então, uso, não sei. O senhor usava antes da pandemia? o divã? É. Ah, já aposentei o divã há mais de 20 anos. Já aposentei o divã há mais de 20 anos. Você sabe que eu vou até mostrar para você aqui no meu consultório, já que eu estou aqui no meu consultório, eu vou mostrar para você o que está no lugar do divã. Olha só o que está no lugar do divã. É um simpático sofazinho de 2 lugares. Olha, E o meu cliente fica aqui, ó, nessa poltrona, e eu fico lá nessa cadeira aqui, ó. Eu fico nessa poltrona perfeito, deliciosa, confortável aqui, de frente para ele. E isso perfeito. daí bate um bolão. É uma infraestrutura, é uma circunstância que nos favorece. Então, nada de É, divã, coisa nenhuma. é, é. Eu fiquei curiosa. Fomos bombardeados por estímulos estressores, aterrorizados diante do imprevisível, presos a uma realidade insólita. Do ponto de vista psíquico, físico, econômico, temos provisão psíquica para tanto? Novamente, você está mencionando uma coisa muito interessante, que é a capacidade de adaptação do ser humano. Uma vez, logo no começo das conversas, dos chats, isso daí tem mais de 30 anos, nos começos de chats da internet, eu conversei com uma moça que morava em Sarajevo. Ora, Sarajevo, na época, vivia em guerra civil. Uhum, uhum, Então eu perguntei para ela, mas escuta, como é que vocês vivem aí? O que acontece no dia a dia de vocês? E ela uhum. me respondeu uma coisa surpreendente. Ela disse, olha, nós fazemos de tudo para que o nosso dia a dia seja um dia a dia normal. Existe a guerra, mas você não pode ficar se preocupando com a guerra o tempo todo, senão você fica exausto. Então, Uhum. existe uma adaptação mental em que você é, põe aquele negócio de lado como um default, uma coisa que está acontecendo mesmo, que você não pode. Ou aquilo que você não tem alcance para mudar, você se adapta para não ficar doido. Sim. Então, a mesma coisa aconteceu com a pandemia. Uhum, Aconteceu uhum, com a pandemia, que assim, é um estresse, que chato isso, que chato. Mas não vou ficar o dia inteiro pensando, que chato isso, que chato isso, não sei o quê. Eu vou pensar assim, o que está ao meu alcance? Está no meu alcance vacinar. Oba, tem vacina, então eu vou lá. Então, uhum, e a gente vai fazendo isso, e fomos fazendo isso. É uhum. curioso, porque não é como se a gente tivesse assim, uma espécie de poupança de energia mental, da qual a gente sacou, 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 e ela foi se extinguindo. Não, a energia mental é muito curiosa porque ela se enriquece com as coisas bacanas que a gente faz. E a gente pode fazer coisas bacanas em qualquer circunstância, dentro da pandemia. E nós estamos aqui fazendo uma coisa bacana, numa conversa remota, e eu estou me alimentando. Eu não vou sair daqui exaurido, ao contrário, vou sair daqui energizado. Todo achado muita graça no que eu fiz e gostado de ter estado com você e com as pessoas que estão nos assistindo. E depois, você vê, também tem outra coisa, Carla. Eu sou um exibido. O meu desejo exibicionista neste momento, está sendo satisfeito. Olha, um monte de gente olhando para mim, que beleza. Não é? Eu estou aqui no palco e estou desfrutando desse. Então, a satisfação dos desejos não exaure, ela alimenta, ela energiza. É o Uhum. contrário. Então, mesmo dentro das circunstâncias ruins, a gente continuou buscando meios de satisfazer nossos desejos. Então, é assim E, que a gente sobrevive. surpreendentemente, tirando leite de pedra todos, né? Muitos Isso, sofrendo psiquicamente, mas já adaptados, né? Então é isso, esse processo mesmo, né? Teve alguém isso aqui que mesmo. comentou, o Lui, conhecer a cultura que o sujeito está inserido é fundamental para compreender a subjetividade do sujeito no contexto que ele está inserido. Ele Por é da certo. França.
Que Por certo, bacana, Luiz. por É certo. isso aí. E depois a cultura não é a cultura da França. A Uhum. cultura é a cultura da família dele, a cultura dos próximos dele. Essa cultura é muito mais vivenciada do que a cultura do país. A cultura do país nos aborrece, cai lá, através do... Hoje em dia, você assiste um telejornal, é uma tristeza. Você fica, meu Deus do céu, essa gente está me aborrecendo de novo. Mas a cultura que nos interessa, de fato, é o meio dos nossos amigos, as pessoas com quem a gente fala, as pessoas em quem a gente investe que nos retornam. Por exemplo, eu tenho dito para os pacientes o seguinte: entrar em treta pode bem ser um sintoma sadomasoquista dos seus vícios. Olho vivo, vamos saber disso. Porque se você está investindo num debate infrutífero. Eu tenho na família irmãos que pensam politicamente completamente, radicalmente divergentes de mim. Mas radicalmente. Eles são praticamente uns terraplanistas. Mas eu não estou nem aí para isso, porque eu troco com eles lembranças da infância, porque cada vez menos você vai ter gente que tem o mesmo tipo de história que você e tem o que trocar em termos de memória. E nostalgia, para mim, é um esporte delicioso. Então, eu adoro conversar com eles. A gente nunca toca em política, é uma delícia. É uma delícia, né? É gostoso. Outro dia eu estava lendo em algum lugar, né, que é gostoso compartilhar com pessoas que foram do nosso passado, né? Porque só elas conhecem a nossa história do ponto de Isso, vista delas, isso, mas isso, isso. Outro dia eu disse para um rapazinho, amiguinho meu, que o Elvis Presley, não sei o que, não sei o que, ele disse, quem é essa pessoa mesmo? Quem? Elvis Presley? Quem é isso? Ah, tá bom. Não, era um cantor. Tá bom, era um cantor. Ah, é isso, o tempo muda, ele não viveu nada disso. Provavelmente ele vai falar de um cara atual que eu próprio não. não Outro vai dia saber morreu quem é. uma moça que eu fiquei impressionadíssimo, porque ela era adorada por uma quantidade de gente inacreditável. E eu nunca tinha ouvido falar dessa moça. Então, esse é o tal do Generation Gap, esse abismo das gerações, que a gente, pelo fato de ter uma idade, acaba alheio a um monte de meios culturais de pessoas que vivem no mesmo país. Exatamente. Tem uma pessoa aqui perguntando se o senhor poderia falar resumidamente sobre os traumas fundantes. Eu não sei o que é isso. Eu Precisaria não sei o que é especificar, isso. talvez, um Não sei o pouco que é melhor. isso. Não sei o que é isso. Às vezes me falam de uns termos de psicanálise que eu tenho vaga. Quando eu estudei a história do Freud, eu me lembro que o Otto Rank falou do trauma do nascimento, mas era uma baboseira que eu achava uma tolice enorme, não tinha nada de interessante naquilo. Era só assim, viagem na maionese que o Freud tinha que lidar com um monte de amigos que de longe não eram nem chegavam aos pés dele em termos de inteligência. Então eles inventavam umas coisas, falavam, e isso daí foi ficando pelo caminho, foi ficando pelo caminho, ninguém mais ligou para isso. Ninguém mais fala É. do trauma do nascimento, que besteira, não tem nada não. Agora, é interessante, já que ele falou de trauma, a gente entender o que é o conceito de trauma. O Sim. conceito de trauma é aquele acontecimento psíquico que produz um desarranjo tamanho na nossa cabeça que a gente tem que rearrumar a cabeça a partir dele. E rearrumar porque ele não é um acontecimento qualquer, um acontecimento intensamente ameaçador para a gente. Eu gosto muito de dar como exemplo de trauma para mostrar que o trauma frequentemente não está na hora, não acontece na hora dos fatos. A seguinte cena: o cara
estava andando pela rua, veio um outro e cruzou com ele em desabalada carreira, correndo para caramba. Ele olhou e disse, mas que coisa, para que tanta pressa? Aí ele virou a esquina e as pessoas chegaram para ele e disseram assim, o senhor viu o assassino de 20 mulheres correndo? Quando ele ouviu aquilo, ele desmaiou. De medo daquilo, porque aquele acontecimento ganhou, então, um novo significado para ele e um significado muito ameaçador. Então, o acontecimento da hora foi banal. O outro acontecimento, quando ganha uma característica dramática, aí é que ele ficou desarranjado da cabeça. Um outro exemplo que eu gosto de falar, já que estamos falando de trauma, é dos meninos do Michael Jackson. Outro dia apareceu um documentário chamado Back to Neverland, em que uns meninos já crescidos do Michael Jackson falavam daquilo que aconteceu e tal. E foi uma coisa muito curiosa, porque as memórias que eles têm da intimidade do Michael Jackson, da convivência com eram memórias deliciosas, memórias amorosas, memórias de muito prazer, memórias de muita intimidade, memórias de muito carinho, uma delícia. Depois, quando o pai de um deles resolveu ganhar uma fortuna do Michael Jackson, processando o Michael Jackson, botou a boca no trombone, disse que aquilo que o Michael Jackson tinha feito era uma barbaridade. Aí o menino falou, oh, meu Deus, que horror! Veja só, foi um efeito posterior. O trauma não se deu durante o tempo que o menino estava com o Michael Jackson. Se deu por causa do drama feito depois. Eu te digo, se eu tivesse um filho que tivesse passado por uma experiência de abuso sexual não violenta, eu faria de tudo para não fazer barulho, para ele não ficar perturbado com as repercussões tardias daquele acontecimento. Prestando atenção, em primeiro lugar, nele. Porque o trauma, então, ele vem muito mais do drama que se faz dos acontecimentos do que dos acontecimentos em si. Claro, quando existem violência, por exemplo, você vai para a guerra, você vê o seu amigo ao seu lado despedaçado por uma bomba, isso daí não tem depois, é na hora. O desarranjo mental se dá na hora. Você vai ter pesadelos com aquilo anos a fio. Até eu me lembro que tinha um filme Rambo. O Rambo era um traumatizado de guerra, tinha neurose pós-traumática grave. Mas isso é muito mais raro. Na nossa vida habitual, o que acontece é o trauma vir do drama posterior. Então é preciso entender esse conceito de trauma. Os seres humanos precisam do toque, né? A gente nasce, a gente morre, na dependência desse holding, né? Do que nos segura, do que nos assegura. Qual a representação dessa privação que sofremos durante esses 2 últimos anos? Primeiro, a privação é relativa. É relativa por quê? Porque as pessoas que moravam, por exemplo, dentro da mesma casa, elas nunca tiveram restrições. As pessoas não andavam de máscara dentro de casa. Elas não tinham tamanhas restrições. Elas tinham cuidados, mas não tinham tamanhas restrições. De fato, por exemplo, eu tinha o hábito de passar 10 a 15 dias com a minha filha que mora fora. A gente ia para Nova York, ou para Paris, ou para Londres, uma coisa assim, e passávamos 10 a 15 dias fora. É evidente que passamos 2 anos sem poder fazer isso. Então, e é evidente que agora ela veio para o Natal. Então, foi uma delícia apertar a bochechinha dela, abraçar, botar ela no meu colinho, cheio de beijinho, foi uma coisa deliciosa. Mas, novamente, eu nunca deixei de ter contato com ela. Uma vez, ela estava morando em Singapura, e eu estava no programa da Fátima Bernardes, a Fátima fez uma armação para mim,
muito Conte. engraçada, que foi o seguinte, ela falou assim, doutor Daut, agora eu vou fazer análise com o senhor. Senta aqui no sofá. Aí eu sentei no sofá com ela, e ela virou para mim assim, o senhor tem saudades da sua filha? Ela estava há muito tempo fora, né? Eu digo, não. Eu, não? Não, não tem saudade. Eu falo hoje com a minha filha muito mais do que eu jamais falei na vida. Nós falamos por Skype, pode falar Skype aqui nesse lugar? Aí ela disse, pode sim. Nós falamos por Skype várias vezes, longamente. Nunca falei tanto com a minha filha quanto falo hoje em dia. Aí ela disse assim, ó, doutor Daut, vê lá o que o senhor está falando, porque ela está ouvindo o senhor. Aí eu virei de costas e ela estava na tela, porque a Fátima tinha contactado, posto ela em Singapura. Aí eu disse, ó, menina, o que você está fazendo aí no trabalho do pai? Aí ela disse, eu estou aqui ouvindo, pai, estou aqui ouvindo. E aí eu disse, mas não é isso? Aí ela disse, é isso mesmo, pai. Então você vê, apesar da saudade, da vontade de apertar a bochechinha, ela estava próxima. Ela sempre esteve próxima. Então, nessa pandemia, a gente foi arranjando um jeito. E é muito curioso, porque eu tenho a impressão. Ah, agora que eu pensei uma coisa muito engraçada. Uma cliente minha, eu tenho muita felicidade de ter ajudado ela, porque ela, através da minha ajuda, arranjou um namorado mais moço do que ela, e, e aí ela arranjou um namorado mais moço que ela e foi muito feliz sexualmente com esse namorado. E, e, e aí ela disse assim, mas ele quer fazer uma coisa que eu acho horrível. Eu acho que eu vou acabar com esse namoro. O que ele quer fazer? Sex phone. Ele quer falar sacanagem pelo telefone. Eu não admito, isso aí não é da minha formação, eu não posso. Eu disse, deixa de besteira, deixa eu escrever para ele como se fosse você. Vou fazer uma experiência de Cyrano de Bergerac. Naturalmente, as pessoas não sabem que é Cyrano de Bergerac, era um cara que escrevia pelo outro. Então eu escrevi por ela, como se fosse ela, dizendo, fulano, eu adoro o nosso encontro, mas eu tenho dificuldades com essa coisa e tal. O fato é que o outro aceitou bem e depois, mais tarde, eles adoraram fazer o tal do saxofone. Agora, na pandemia, então, é um sucesso. Com Então, sucesso. quando eles começaram o namoro, esse rapazinho muito mais jovem do que ela, ele estava com 75 anos e ela com 80. Então, esse namoro foi um espetáculo, eu adoro essa história. Então, você vê, se não fosse o contato remoto, hoje em dia, durante a pandemia, eles só tiveram contato remoto. Sim, sim. Se não fosse o tal do saxofone, que seria deles, meu Deus do céu. Que bom estar fechando o ano com o senhor. Quer dizer, a gente aqui falando da pandemia, tentando trazer algum tom denso, né? E o senhor traz todo esse outro ponto de vista leve, gostoso, né? Que colheu muitos frutos, né? Isso que eu percebo. Você sabe que Né? eu considero que o meu papel de psicanalista, em vez de fazer drama do que os pacientes vivem, é justamente o contrário, é tirar drama, porque para mim o drama é combustível do superego. O superego é dramático, ele diz: você é uma pessoa desprezível. Mas por quê? Por quê? Porque eu palitei o dente no restaurante, isso daí é o fim da picada. Então, o superego é capaz de fazer drama com qualquer coisa. E eu acho que a função do psicanalista, e ajuda muito, é tirar o drama, e para tirar o drama, nada como senso de humor. Nada é tão sério assim, né? Nada é tão sério assim. Uma vez uma amiga me perguntou assim, mas Francisco, você se expõe tanto nas mídias sociais? Que coisa curiosa para um psicanalista. Eu disse, vou te dizer uma coisa. Se alguém se importar porque eu não me levo a sério, e se alguém não quiser ser meu cliente porque eu não me levo a sério, eu vou te dizer, é um favor que me faz, porque eu não ia poder ajudar mesmo. Então,
É preciso essa coisa contratual da pessoa saber que eu não vou fazer drama, eu não gosto de drama, eu não acho que o drama ajuda, como eu não acho que o superego ajude ninguém. Ele só atrapalha. Então, esse é o tipo de contribuição social que eu dou. Então, eu não vou fazer drama com a pandemia. A pandemia já tem drama suficiente por ela própria. Eu não vou jogar gasolina na fogueira. Isso é maravilhoso, né? Apesar de que já temos notícias, né, de variantes, países voltando atrás, como fazer em anos que só se repetem, né? Estaremos presos nessa repetição ou a gente vai conseguir ver uma elaboração para tudo isso? Oh, Carla, eu estava lendo curiosamente hoje um livro do Rui Castro, o livro do. Como é que é o nome dele? Balneário à Beira-Mar Plantado. É sobre o Rio de Janeiro dos anos 20. E é uma delícia. O Castro, tudo que o Rui Castro escreve é uma delícia, eu adoro. E ele estava, então, dando um panorama do que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola faz com que a Covid pareça uma gripezinha de quinta. A gripe espanhola matou entre 20 e 50 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. É uma coisa, uma barbaridade. Eu me lembro do meu pai contar, meu pai, quando foi da gripe espanhola, ele tinha 15 anos. Eu me lembro do meu pai contar que passavam caminhões puxados por burro pela rua, caminhões da limpeza pública, repletos de cadáveres, repletos de cadáveres. E as pessoas, às vezes, estavam com o cadáver do pai dentro de casa há 3 dias e não conseguiam se livrar do cadáver do pai, porque não tinha esse negócio de leva para enterrar, não tinha esse negócio. Estava tudo lotado para tudo quanto é lado. Então, elas iam para a rua, mandavam parar o caminhão funerário e pediam, pelo amor de Deus, para trocar o cadáver do pai, que já estava fedendo, por um defunto fresco. E aí, eles, tá bom, não cabe aqui no caminhão, mas eu posso ceder esse defunto que morreu há pouco tempo, está aqui. Fazia essa troca. Você imaginou? E todo mundo sobreviveu à gripe espanhola. As pessoas sobreviveram. Essa é a capacidade de adaptação da mente humana. A gente vai absorvendo, adaptando e pronto. Hoje em dia, quando eu saio na rua e digo, meu Deus, esqueci a máscara, eu sinto falta da máscara. Eu chego na rua e que coisa estranha, está sem máscara. Então, isso é tudo fruto de adaptação. A gente se adapta para sobreviver e vai arranjando um jeito de levar a coisa de uma maneira não dramática. O senhor percebeu isso com os clientes também? Alguns mais aterrorizados de início? Não, isso daí foi uma curva clara. A curva de comoção foi uma curva clara. É claro, eu tive clientes que perderam parentes próximos. Eu tive que lidar com luto, luto inerente à pandemia, né? Mas eu venho lidando com luto há 45 anos, quer dizer, como profissionalmente, então não mudou muita coisa. Só tem que ficar um pouco mais intenso, um pouco mais partilhado, um pouco mais solidário, inclusive. Porque todo mundo entendia o que era o luto derivado da Covid. Então, isso daí, novamente, é uma questão da resiliência, como se diz hoje em dia, da capacidade de resistência e de persistência do espírito humano. Isso daí é imbatível, muito lindo. Aqui temos alguns comentários, né? Falaram sobre o Rui Castro e fizeram uma conexão com o Nelson Rodrigues, né? E perguntam: o que achas de Nelson? De Nelson? É um dos gênios a serem reconhecidos.
É um luminar, o Nelson Rodrigues é um luminar a capacidade aguda de Cristo. E depois ele tinha uma coisa maravilhosa, que ele tinha a capacidade de falar o que pensava. Hoje em dia todo mundo anda pisando em ovos pelo politicamente correto. E isso daí tem um efeito triste, que é um efeito emburrecedor. Porque você faz muita censura dentro da sua cabeça. Não pode falar disso, não pode falar disso, não pode falar disso. Mas só para você ter uma ideia, e eu acho que isso daí vai resumir o que eu penso do Nelson Rodrigues, eu vou dizer duas frases do Nelson Rodrigues. A primeira é: os imbecis perderam a modéstia. Olha só que perfeição. Então, em épocas de mídias sociais e internet, uma maravilha. Outra coisa: os imbecis dominarão o mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Outra coisa maravilhosa. Vai ser agudo, assim, que percepção aguda. O que nós estamos vendo no mundo inteiro, em termos políticos, em termos. O que estamos vendo? Um momento de retrocesso, de o movimento do pêndulo reativo da humanidade, nesse momento, está na direção da censura, da opressão, da violência, do embate. A internet, isso daí já não é mais Nelson Rodrigues, isso aí é Humberto Eco. A internet deu voz aos imbecis. Então, você tem. Quando que foi questão no país o negacionismo de vacina? Quando o país é um exemplo maravilhoso de vacinação, o Programa Nacional de Imunização. É uma maravilha que vem encantando o Zé Gotinha, todas as vacinas, as crianças, o orgulho de ter sua carteira vacinal e tudo mais. E aí, de repente, nós temos um momento em que há um debate, se, meu Deus, vamos fazer uma consulta pública para ver se vacina criança. Então, é isso que eu acho do Nelson Rodrigues. Tá? I rest my case, eu fecho a minha questão aqui em relação ao Nelson Rodrigues. Ele escancara, né? Ele escancara a realidade Totalmente, social. ele põe o dedo no pudim, total. Eu fui atriz e eu lembro, eu fiz os Sete Gatinhos, eu fui a personagem gorda nos Sete Gatinhos. Gente, que maravilha! Que as peças. Eu sempre me lembro do Ari Fontoura olhando para a Thelma Heston, sabe? E a Thelma Heston com aqueles peitos volumosos, assim, usando um decote generoso, e o Ari Fontoura com um cafezinho na mão, dizendo: tem leite aí? Incrível. Não é? É uma delícia, é uma delícia. E continuando um pouquinho mais aqui, para a gente já ir trazendo esse olhar da pandemia, né? Quando a gente olha o vazio das ruas, olhava, né? As perdas, ainda enfrentamos, né, uma convalescença, vamos dizer assim, coletiva. Como nos preparar para algo que não vemos o fim? Como é que o senhor vê isso? Né? O que tem aí no porvir? Olha, primeiro eu tenho que questionar que nós não vemos o fim. Sim, nós vemos o fim. O fim da pandemia não é um fim de desaparecimento total da Covid. Não. É um fim parecido com. Vamos lá. Desaparecimento total houve da varíola. A varíola desapareceu completamente da face da Terra por causa de vacina. Isso. Agora, a Covid não vai desaparecer. A Covid vai se tornar uma dessas gripes recidivantes, restringidas a um grupo menor. Olha, novamente, pensar na AIDS. Vamos pensar na AIDS. A AIDS devastou
de uma maneira incontrolável. E o tempo que demorou para haver algum controle da doença. Não há ainda vacina da AIDS, mas hoje em dia a pessoa convive com o vírus sem menor, com um comprimido por dia, com um comprimido por dia. Exato. E, então é uma beleza, mas demorou. Agora, a Covid, eu fico de queixo caído com a rapidez com que surgiu vacina. Nunca, vacina sempre foi uma coisa de 10 anos. Sempre foi um programa para 10 anos. Surgiu vacina em um ano. Nunca tinha visto. Nunca houve tal coisa na história da humanidade. Então, sim, Carla, nós vemos o fim da pandemia, e vemos também, antevemos a incorporação da Covid como uma dessas doenças sazonais, que você tem que se vacinar, como se vacina de gripe anualmente, tudo mais, e você vai estar uma das doenças que estarão sob controle. Matará? Matará. A gripe mata, que dirá Covid. Matará. Mas cada vez menos, e o esforço de vacinação mundial também é completamente inédito. É claro que a gente só fica olhando o buraco do queijo. Ah, porque a África não está vacinada. Mas, meu Deus do céu, a quantidade de gente que já se vacinou pelo mundo afora é inacreditável, inacreditável. Então, nós temos, sim, um vislumbre de fim da pandemia, sim. E a incorporação da doença, da Covid, como uma doença sazonal de menor gravidade por causa da frequência de vacina e mais restrita. Então, existe sim luz do fim do túnel. Sim. Então, isso daí é saber importado, compreendeu? Não é eu vou pegando a Margarete Dalcomo, eu vou pegando a Natália Pasternak, eu vou pegando o que elas dizem, porque é gente que desperta confiança pra caramba, e aí então eu vou dizendo, bacana, os imunologistas, muito bacana. Eu vou pegando isso e vou transmitindo. Certo, certo. E o que virá, então, para o mundo depois dessa experiência que a gente passou? Como estamos fechando o ano, temos o que festejar? A festejar, sim. Você olha as curvas de imunização e as taxas de infecção e as taxas de morte, nós temos o que festejar, sim. Nós realmente temos que festejar. Nós estamos deixando essa desgraceira para trás. Aos trancos, aos pequenos trancos, com percalços aqui e ali. E outra coisa também que é inacreditável. As vacinas atuais, elas têm facilidade de adaptação. Então surge uma variante nova. Eu não estou dizendo nem a Ômicron, porque a Ômicron é uma variante curiosa que tem mais velocidade de transmissão e menos morbidade. Ela causa menos doença e se transmite com mais rapidez. Mas a capacidade de pegar uma dessas vacinas de RNA mensageiro e transformar ela adaptada a uma variante nova é muito rápido. Então, existe muita coisa para celebrar e da parte da ciência. Isso é uma coisa linda. Olha, valei-nos ciência. Nós estamos entrando num tempo meio obscurantista, meio negacionista, meio terraplanista, mas se as pessoas pararem um pouquinho para pensar, olha o que a ciência andou produzindo para a gente nesse tempo aí. Está nos dando a mão de uma maneira linda. Então, isso é uma coisa para festejar. Com certeza. Em termos subjetivos, o senhor acha que o mundo ganhou, né, o que em termos de experiência com essa questão da pandemia, que pelo menos na nossa passagem, né, esse último século foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Assim, neste século sim, não acontecia há 100 anos. Há uma coisa interessante que é a união frente ao inimigo comum. Quando existe um inimigo comum, como a Covid está sendo, existe algum senso de união e de solidariedade entre os povos.
E isso daí é sempre uma vantagem, isso daí é sempre uma herança positiva. Existe Sim. solidariedade, existe vontade de ajudar, existe troca, aí as pessoas produzem vacina e mandam o excedente para cá e tal. Isso é bacana. Uhum, bárbaro. E o Jonathan está perguntando se a depressão será a doença mais impactante dos próximos anos. Tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que a depressão ela é uma doença que causa sofrimento visível e, portanto, ela chama muita atenção. Mas eu não estou de acordo que ela seja aquilo que vai causar mais dano para a gente de maneira geral. O que causa mais dano para a gente de maneira geral é o vício, são os vícios, e não são vícios de substância. O principal vício que causa dano para a gente é o vício sadomasoquista, que é mais sutil do que aquele sexual de botas e chicotes, é aquele maltrato que as pessoas hoje em dia estão se dedicando ou estão atraídas a esse maltrato. É o maltrato da treta, é o maltrato do xingamento, é o maltrato da divisão política, é o maltrato do acirramento de um jogo muito triste que eu chamo de fodão merda, em que você é inseguro da sua qualidade e para ter um momento de segurança você faz o outro se sentir pior. Então eu quero me sentir fodão, então eu vou fazer o outro se sentir merda. Isso daí, infelizmente, é um disseminado que realmente eu, em termos de saúde pública, considero isso de longe o problema principal da saúde pública psíquica que nós temos, seja no país, seja no mundo. Você vê, por exemplo, Donald Trump é um exemplo típico de fodão merda. É um cara que precisa de estar se afirmando sobre os outros e humilhando e derrubando os outros constantemente. Tanto é que quando eu escrevi pela primeira vez sobre essa vertente masoquista, em 1997, eu disse que isso era um correspondente à divisão que os americanos fazem do mundo entre os winners e losers, entre vencedores e fracassados. Esses nomes não têm menor expressão na cultura brasileira, mas loser é o pior palavrão da língua inglesa. Não existe palavrão pior. Se chamar alguém de motherfucker, ele vai ficar chateadinho. Vai chamar de loser e vai querer te matar. E o próprio Donald Trump sentiu isso na pele porque o pai dele dizia: eu não aceito loser na família, vai sabendo. E o pai do Donald Trump sabia com quem estava falando. Então, ele dizia: eu não aceito. E esse cara ficou pirado na batatinha, ficou obcecado por a demonstração continuada de que ele era um fodão, 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 ao ponto de não foi satisfatório para ele. Você vê que não adianta a reafirmação externa. Ele foi presidente nos Estados Unidos, mas continuou com a obsessão de querer se afirmar. E não era suficiente. Então, agora ele queria um golpe de Estado. Ele queria ser ditador dos Estados Unidos. Não adianta. Isso não tem fim. E isso daí é o principal problema de saúde pública psíquica mundial. Mundial. E isso daí acontece dentro das nossas famílias. Acontece entre os casais. É uma tristeza. Você vê isso para tudo quanto é lado. A depressão é uma coisa triste, mas ela até tem um bom tratamento. Mas para tratar vício é uma desgraça, porque você, para tratar vício, qualquer alcoólatra sabe disso, ou qualquer pessoa que tem parente alcoólatra sabe disso, é preciso que a própria pessoa se dê conta de que ela tem um vício. Porque senão ela não vai se tratar daquilo nunca. Eu vou chamar alguém e dizer: você sofre de vício, fodão merda. Eu não sofro, não, eu sou foda, eu sou maior que tudo, eu não sofro de nada, eu sou ótimo.
Uhum. Mal sabendo que ela, dizendo isso, está expressando que ela tem o vício. Mas não tem importância, ela não vai ver nunca. Então, essa é a dificuldade. Esse é difícil. Para a depressão, nós contamos com antidepressivos e investigação das fontes estressantes que causam a depressão. Então, você tem uma pessoa deprimida, você dá antidepressivo para ela, ela recupera a inteligência, e aí você vai perguntar para ela quais são as fontes de angústia e ameaça que ela sente, ou de culpa, ou de angústia, ou de ameaça, para você poder desmontar a linha de montagem que leva à depressão. Agora, esses vícios, caramba, é uma tristeza, porque a gente fica muito impotente em relação a isso. É. E como é que fica, então, a nossa esperança? Vamos já dando uma finalizada, né? O que temos à frente? Olha, a esperança, ela tem... A esperança tem duas faces, que nem uma moeda. A primeira face da moeda é a chamada a última que morre. A esperança é a última que morre. Nesse caso, ela é um motor que nos impulsiona a construir. Ela diz, não, é que nem isso, a Covid. Bom, tem esperança, sim. Então vamos construir, vamos nos vacinar, vamos apoiar a ciência, vamos fazer essas coisas bacanas, porque a esperança está lá nos alimentando. Ela é a última que morre e eu quero ir para frente. Mas tem o outro lado da moeda, que é a esperança é a primeira que mata, que é a coisa triste, que é o seguinte. Quando você tem um luto de gente viva, por exemplo, você tem um casamento da peste, tão ruim, uma coisa horrorosa, você sofre. Então, você olha aquilo e diz assim, não é possível que esse amor tenha morrido. Eu tenho esperança que eu possa converter ele para ver a luz e nós acertarmos os ponteiros. Essa esperança é a primeira que mata, porque ela não deixa você perceber que aquilo já morreu, aquilo dali não tem jeito. Essa é uma esperança atrapalhadora. Então, a esperança tem esses dois lados. Mas ótimo, se a gente puder ter consciência e clareza, e essa é a função da psicanálise, trazer consciência e clareza, para saber que tipo de esperança nós estamos usando, aí, ótimo, vamos usar da boa. E o que desejamos, então, nesse final de ano, doutor Francisco? Apertar a bochechinha da filha. O próspero ano novo tem a ver com esse reencontro amoroso, da possibilidade da gente estar em contato com gente que a gente ama e que, tirando as passas, né, como hoje em dia, o tempo de Natal é um tempo de reencontro. Então, nós estamos num desses momentos de celebração amorosa de reencontro. Então, celebramos. Celebramos, né? Aí o Zé já está falando Feliz Natal, feliz tudo. Para todos vocês, para você também, Carla. A gente gostaria, né, como Brain Alive, de desejar a todos os nossos seguidores, a todos os nossos amigos, ao doutor Francisco, que já está conosco pela segunda vez e que é uma delícia poder estar junto com ele, um Feliz Natal e que seja assim um momento de união e de apertar muitas bochechas. Isso mesmo, isso que delícia. Mesmo. Farei isso em breve. Yes! Eu encerrar essa live, farei isso, porque é muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Compartilhar esses momentos, né? Isso mesmo. Então, vamos celebrar, né, Glória? Tá certo. Vamos celebrar e desejamos a todos esses momentos muito gostosos ao lado dos nossos queridos. Isso né? mesmo. E ficamos por aqui, então. Um feliz Natal ótimo. A todos. Para o senhor também. Beijo para você. Francisco. Um beijo e para todos. Obrigada. Obrigada Olha, a todos foi um prazer. vocês. Uma diversão. Mais uma vez, uma diversão.
Uma diversão. Sigam-nos aqui no Brain Alive. Continuamos com entrevistas todas as quintas. E um beijo muito carinhoso a todos. Aproveitem esses dias gostosos com os familiares, todos nós. Aperta a bochecha da sua filha por nós aqui no Brain Alive também, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, então. Tchau, tchau. Obrigada.